Olá, graça e paz, tudo bem? Professor Netanias aqui mais uma vez para mais uma palestra do nosso Seminário da Reforma Protestante. Nesta palestra, que é a sexta palestra que nós estamos promovendo nesse dia abençoado em comemoração aos 505 anos da Reforma Protestante, nós iremos tratar agora sobre se há a necessidade de uma nova reforma na igreja. E para esse conteúdo, para esta palestra, nós convidamos o pastor Jeremias Brito, que é especialista nesta área, é líder na igreja, é psicanalista, teólogo, alguém capacitado para tratar deste tema da necessidade de uma nova reforma, se há essa necessidade. Então, que você possa aproveitar o conteúdo que será disponibilizado, a ministração que será disponibilizada e assim que possamos crescer na graça e no conhecimento. O pastor Jeremias Brito, ele é pastor na Bahia, ele atua como psicólogo, como teólogo e acredito que você irá aprender de forma bíblica, de forma equilibrada, de forma espiritual sobre esse assunto tão relevante para todos nós como cristãos, como servos do Senhor. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos e que tudo seja para louvor do nome do Senhor. Pastor Jeremias Brito, seja muito bem-vindo, meu querido, a este seminário, a esta palestra. Que Deus possa lhe abençoar e lhe recompensar pelo seu tempo. Fica aqui a minha palavra ao Senhor e a partir de agora o Senhor está com a oportunidade para nos transmitir o conteúdo que o Senhor programou para todos nós. Olá, para mim é um prazer estar aqui participando desse encontro, desse seminário acerca da reforma protestante. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Instituto de Teologia Logos, na pessoa do professor Netanias. Que Deus continue abençoando abundantemente esse ministério e que vidas possam ser edificadas e também todas elas bem preparadas para o serviço do Senhor. E o nosso tema neste seminário é: a igreja precisa de uma reforma? Esta pergunta vem acompanhada de algumas questões importantes para pensarmos. Também ela vem acompanhada de inquietações, vem acompanhada de momentos de tristeza, vem acompanhada de expectativa, de esperança, mas o momento em que nós estamos vivendo realmente é esse momento de reflexão acerca de se a igreja precisa ou não precisa de uma reforma. Como aconteceu a reforma protestante, diríamos agora que seria uma nova reforma. A reforma protestante foi o maior movimento dentro da igreja cristã, depois do que se iniciou lá no dia de Pentecostes. E eu quero aqui já propor uma resposta inicial a esta pergunta: se a igreja precisa ou não precisa de uma reforma. E a resposta seria sim. Porém, nas palavras que se seguem, eu gostaria de colocar qual tipo de reforma, o que precisa ser reformado, ou diríamos, quem precisa dessa reforma. O que Martinho Lutero e os outros reformadores queriam era a volta ao cristianismo bíblico. Era um retorno às Escrituras. Fazia-se necessária a purificação da doutrina. A igreja controlada por Roma
já que o Vaticano no tempo ainda não existia, estava dominada por uma série de heresias, que incluíam a venda de relíquias, que tinham algum tipo de poder mágico. Também eram oferecidas as chamadas indulgências, que teriam a capacidade de tirar uma alma do purgatório mediante seu pagamento. No decorrer desses mais de 500 anos desde a Reforma, o protestantismo passou por um processo que nós podemos resumir basicamente em 3 palavras: crescimento, fortalecimento e fragmentação. Quando nós olhamos para a maior parte das igrejas brasileiras, chegamos à conclusão de que há alguma coisa errada. Tem algo errado com a igreja. Nós já ouvimos muito falar por aí que precisamos de um avivamento. Na minha concepção, a questão no momento não é avivamento, é reforma. Quando nós observamos a etimologia da palavra reforma ou reformar, nós vamos encontrar essa origem latina, reformare, que por sua vez significa reconstituir a antiga forma de, reconstruir ou simplesmente corrigir. Sendo assim, antes de um avivamento, se faz necessário uma correção, uma volta ao princípio, uma reconstrução para ficar como era antes. Nós podemos pensar como estava a igreja antes da reforma. O que foi o que nós podemos chamar de a pré-reforma? A reforma protestante teve causas relacionadas a aspectos políticos, a aspectos econômicos e a aspectos teológicos, e resultou da corrupção existente na Igreja Católica. Além disso, teve resultado de interesses políticos oriundos de nobres que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo com a autoridade do Papa. Por fim, foi imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a igreja estipulava a cobrança de impostos de todos os seus fiéis. No aspecto teológico, o ponto imediato a ser destacado era a insatisfação de Martinho Lutero com as práticas da igreja. A igreja de Roma era naquele período a maior autoridade da Europa e detinha um imenso poder, uma vez que era dona das terras e riquezas gigantescas. Além disso, a autoridade do Papa impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo secular, político. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem a aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política e religiosa europeia. Focando agora no aspecto teológico, muitos começaram a questionar as posições da Igreja. Antes mesmo de Lutero, já havia existido na Europa movimentos religiosos e figuras do clero católico que questionavam determinados princípios do catolicismo. A longo prazo, podemos ressaltar, por exemplo, os valdenses, que surgiram na França no final do século XII.
Em um período imediato, isto é, poucos anos antes do início da reforma, existiram os pré-reformadores na Europa. E eles teciam críticas à igreja de Roma. Dois nomes muito conhecidos nós podemos aqui destacar nesse contexto: John Cliff e John Hus. O primeiro, John Cliff, criticava o acúmulo de poder político e os desvios da igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Já o segundo tecia críticas parecidas contra o enriquecimento da igreja e a famosa venda de indulgências. E em relação a questões políticas, existia uma série de reis, de nobres e autoridades em geral que estavam interessados em romper o poder secular com o religioso. Isso significa que muitos viam o rompimento como uma forma de consolidar ou de assegurar mais poder sem a necessidade de ter que se sujeitar a uma outra autoridade, no caso específico, o Papa. Pensando nesta pré-reforma, será que não estamos vivendo o mesmo cenário da pré-reforma, sendo que agora a situação está bem pior, pois o próprio protestantismo, ou poderíamos chamar de o evangelicismo, está precisando voltar às origens? Observe, as lideranças estão envolvidas demasiadamente com o poder político. As lideranças transformaram a igreja em sedes de poderes econômicos e de paternalismo social, de tal forma que os fiéis são induzidos a irem somente buscar a bênção, buscar os seus amuletos, buscar a comida, o emprego, o bem-estar. E diga-se de passagem, não o bem-estar espiritual, mas é o bem-estar físico, o bem-estar econômico. Li recentemente um texto cujo título era "Estou com saudade da igreja". Muitas vezes, e não são poucas as pessoas que estão com saudade da igreja. Conta-se um fato ocorrido com São Tomás de Aquino, lá no século XIII, que ao visitar o Papa Inocêncio III, o Papa, ocupado em contar grande soma de dinheiro, disse, feliz e sorridente: olha, Tomás, a igreja não precisa mais dizer, não tenho prata nem ouro. Imediatamente Tomás de Aquino responde, é verdade. Mas também não pode dizer, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O T acabou com o poder. As lideranças estão matando os púlpitos com filosofias humanistas, destituindo totalmente o Cristo do centro e colocando o homem no lugar do Cristo. A teologia não passa de um pirão de leite e as distorções são constantemente percebidas. As músicas cantadas e a liturgia são descontextualizadas da teologia bíblica e da sã doutrina. O povo vive mais do que canta, do que está revelado na palavra do Senhor. E o que se canta não é a palavra. Quem tem promessa não morre. Esta é a palavra do Senhor. Porém, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 13, vai dizer, na verdade, esta não é a palavra do Senhor. E lá está escrito, todos estes morreram na fé
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E ainda no verso 39 do mesmo capítulo de Hebreus, diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quem tem promessa não morre? Esta é a palavra do Senhor? Não é bem assim. Juntando a tudo isso, ainda creio que se o Cristo visitasse alguns templos atualmente, iria apanhar o chicote outra vez para expulsar os cambistas e mercadores. Livrarias, praças de alimentação, locais de adereços que dizem ungidos por líderes, para que as pessoas possam alcançar suas bênçãos ao comprá-los. Nada difere das indulgências desde o século XII. Não precisamos voltar ao século XVI, século XVII. Precisamos voltar aos 3 anos de ministério de Jesus para aprender a palavra, e aos primeiros anos depois de sua ressurreição, para aprendermos como viver e praticar a palavra. A construção teológica, iniciada por Martinho Lutero, deu origem ao princípio conhecido por todos como os 5 solas. Sola fide, somente a fé. Fé sem amuletos, fé sem indulgências, fé sem promessas, fé sem penitências. Somente a fé. O justo viverá da fé. Sola Escritura, somente a Escritura. Não há outro livro para o cristão. O cristão não tem outro livro de cabeceira. O cristão não precisa e não tem nada para complementar o que já foi revelado. A Escritura é a palavra do Senhor, é a revelação do Senhor. Solos Christus, somente Cristo. Não há clérigos, nem líderes no lugar de Cristo. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Lucas, ao escrever, ele sabia por que estava afirmando estas palavras. Sola gratia, somente a graça. Sem necessidade de obras para a salvação. As obras são consequências desta salvação. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Homens são apenas servos. Nada de tanta titularidade, chegando até a ser apóstolo e agora até rei. A glória é somente do Senhor. E este mesmo Senhor vai dizer: eu não divido a minha glória com ninguém. O que a igreja está precisando, e se nós podemos chamar de reforma, é voltar ao princípio. Não necessariamente ou simplesmente voltar ao primeiro amor, mas é voltar a praticar aquilo
que o Senhor da igreja ensinou e nada mais que isso. E também nada menos que isso. Para cada época, Deus usa um meio, uma maneira de fazer com que os seus planos sejam executados. Na época da Reforma, foi a invenção da imprensa. Nós conhecemos na história as 95 teses que se espalharam rapidamente pela Europa. E isso foi por quê? Por conta da imprensa. Criada em 1430 por Johann Gutenberg, permitiu a cópia e a impressão de livros em uma velocidade inédita para aquela época. Com isso, as ideias de Lutero propagaram-se e conquistaram seguidores em toda a Europa. Para o nosso tempo, o que Deus irá usar? Para o nosso tempo, a quem Deus irá usar? Explicando a colocação de que há uma diferença entre avivamento e reforma. Quero usar aqui, nesse momento, dois textos, ou diríamos assim que uma história de uma reforma. No tempo de Josias, a reforma foi estrutural e sacerdotal. Isto é, lideranças, ainda que o povo estivesse presente. É interessante vermos o verso 9 de 2 Reis, lá no capítulo 23, quando vai dizer o seguinte: estes sacerdotes estavam proibidos de oferecer sacrifício no templo de Deus. O Senhor, mas podiam comer os pães sem fermento, junto com os outros sacerdotes. No templo de Deus, o Senhor, eles estavam proibidos de oferecer sacrifícios. E ainda vai dizer lá no verso 15, do mesmo capítulo 23, o seguinte: Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel, e que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar. Josias quebrou as suas pedras em pedaços e as esmigalhou até virarem pó. Esta foi uma reforma litúrgica. O lugar do culto, o lugar de adoração, a forma de culto, a forma de adoração, teve que sofrer mudança. Teve que ser reformada. Foi alterada. Josias provocou uma reforma extremamente necessária em Israel. E finalmente, lá no verso 25, nós vemos que o autor vai nos dizer: a fim de cumprir as leis escritas no livro que Ilquias, o grande sacerdote, havia achado no templo. Olha que interessante, o grande sacerdote havia achado um livro no templo. E que livro era este? Era o livro que deveria ser usado para se cumprir. O grande sacerdote havia achado no templo. O rei Josias então retirou de Jerusalém e do resto de Judá
todos os médiuns, os adivinhos, todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. A igreja precisa de uma reforma? Sim, precisa. Mas observe que uma das coisas interessantes que Josias faz aqui é que ele tirou todos os médios e adivinhos e todos os deuses do lar. Quais são os deuses que estão administrando, agindo nos lares? Evidentemente, a igreja sofre reflexo de tudo isso. Esta é a reforma de que nós estamos precisando. Voltarmos à lei do Senhor. Ouvirmos o sermão do monte e obedecermos aquelas palavras. A reforma que a igreja está precisando não é outra senão acabar com as lideranças comprometidas com o pecado e com a exploração do próximo, como os líderes denunciados por Amós, por Ezequiel. E avivamento? Avivamento? Atos capítulo 2. Ali não era uma reforma, ali era avivamento. A ordem foi: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus não estava pregando, anunciando uma reforma na sua igreja. Jesus estava começando a sua igreja. E a melhor maneira de começar não poderia ser outra: o derramamento do Espírito Santo. Isto é avivamento. O que nós estamos querendo dizer é que a reforma é uma necessidade, que diríamos que talvez não seja a questão de começar de cima para baixo, mas pelo menos do meio para baixo. Liderança. O que precisa ser reformado é a liderança. O que precisa ser mudado é o comportamento da liderança. A reforma protestante foi uma luta grande contra a liderança, de uma forma geral. Liderança política, liderança econômica, liderança social, mas sobretudo liderança religiosa. A igreja estava comprometida com tudo. E na verdade tudo estava comprometido com a igreja. Não havia separação entre igreja e Estado. Ninguém tinha esta preocupação, pelo contrário. Cada um aproveitava ou de um ou de outro. O poder não era do Senhor. O poder era político, o poder era econômico, o poder era social, eram os nobres, eram os sacerdotes comprometidos com as riquezas e com o próprio poder no sentido monetário, no sentido financeiro, no sentido de status. E Martinho Lutero propõe luta, não só ele, mas os pré-reformadores lutam contra este poder, contra o clero. Não é diferente no nosso tempo. O que precisa ser reformado não está lá com o povão. O que precisa ser reformado não está com aqueles membros que, com muita ânsia, necessidade, muitos, centenas e milhares, vão às igrejas.
esperando ouvir a sã doutrina, esperando ouvir a palavra, esperando ouvir e saírem confortados, porém, não encontram. Encontram púlpitos vazios, encontram filosofias, encontram muitas vezes palha. Estamos sendo aqui gerais, evidentemente existem exceções, mas atualmente é muito mais a regra. Infelizmente, a igreja está precisando urgentemente desta reforma. E isso não vem do alto, isso é do homem. É necessário que haja uma conscientização desse homem comprometido com Cristo. E para citar uma frase que todo mundo conhece, a grande preocupação não é o grito daqueles que podem fazer alguma coisa e não fazem. Pelo contrário, estão fazendo muito mais para que o prejuízo aumente. Mas tantos outros estão calados. Os inocentes, muitas vezes, gritando. E aqueles que podem fazer alguma coisa, estão calados. Onde vai começar essa reforma? Quando vai começar essa reforma? Nós não vamos experimentar avivamento sem a reforma. Observe que quando o profeta chega na casa da viúva, o que você tem em sua casa? Não tenho nada. Estão buscando meus filhos, estão querendo me levar. Nós seremos escravos, faremos o quê? O que tem em tua casa? Não tenho nada, não posso fazer nada, tenho uma botija de azeite, mais nada. Era o suficiente. Peça aos teus vizinhos vasilhas vazias, não cheias, vazias. Coloca desse azeite nas outras vasilhas. Acabaram suas vasilhas, arranja mais, não tem mais. O azeite parou. Quem é que está com a botija de azeite? Mas é necessário também que se encontre vasilhas vazias. Vasilhas sem arrogância, vasilhas sem a busca desenfreada pelo poder, pelo ter. O que está precisando ser reformado na igreja de Cristo é só isso. Aí sim, o que aconteceu, o mesmo Espírito do Senhor, lá de Atos capítulo 2, vai poder atuar na vida da igreja. Não vai acontecer avivamento sem esta reforma. A igreja precisa estar pronta para isso. A liderança da igreja tem a grande responsabilidade de preparar o povo para experimentar o Espírito Santo. Mas se a liderança está precisando de reforma, alguém tem que começar essa reforma. Finalmente, a igreja está precisando de reforma? Sim.
Urgentemente, a Igreja de Cristo está precisando disso. Homens que se levantem, mulheres que se levantem, para inconformadamente lutarem contra a corrupção, contra o pecado, contra todas essas mazelas que estão no seio da igreja. Não diferente do século XVI, do século XVII, nem do século XII, nem do século XIII, na época dos pais da igreja. Não diferente de tantas outras situações que no decorrer da história já foram vividas. Grandes momentos e importantes momentos a igreja já viveu nessa história. Grandes avivamentos. E nós conhecemos isso na história da igreja. Mas todas as vezes que estes grandes momentos aconteceram porque líderes se colocaram na brecha, se colocaram à disposição do Senhor para fazerem a obra do Senhor. Não experimentaremos Atos 2 sem antes executarmos 2 Reis 23. Que estejamos atentos, abertos. E, sobretudo, que estejamos prontos a ouvirmos o Senhor da igreja. Eis que estou à porta e bato. Esse foi o texto para a igreja. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor da igreja batendo na porta da igreja. Estamos precisando, sim, de uma reforma. E esta reforma começa com a liderança da igreja. E aqui a igreja no contexto geral. Assim como era no período da Reforma Protestante, era a igreja. Hoje não é diferente, é a igreja. Sem pensarmos em denominação A ou denominação B, a igreja de Cristo. Ela precisa ter uma liderança comprometida com Cristo. E repito, para encerrar a minha palavra, sem 2 Reis 23, não teremos Atos 2. Que Deus nos abençoe, nos abra a mente e o coração para ouvirmos, para atentarmos aquilo que o Senhor quer para a igreja no nosso tempo. E você que é líder, você que dirige um povo, dirige um rebanho, pense um pouco. Qual é a minha participação nesta reforma? O que eu posso fazer para mudar essa história? Ou o que eu estou fazendo? De que forma eu estou contribuindo para que a igreja continue do jeito que está? Será que quando Cristo voltar, encontrará fé na terra? Sem reforma, esta necessária, não. A igreja não é dos homens. A solução para a crise não está em outro lugar, está na igreja. Mas comprometidos
com Cristo, não com homens, com o Senhor da igreja, não com os poderes públicos. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Ela apenas está no mundo. E Jesus orou pela igreja, dizendo: Pai, não peço pelos que estão no mundo, mas eu rogo ao Senhor por esses que são teus, esses que estão na igreja. Eles precisam viver de tal forma que todos os outros percebam que eles são diferentes e que eles foram reformados pelo poder do Espírito Santo. Aí sim poderemos experimentar um avivamento depois da reforma. Deus abençoe, continue abençoando a sua vida. E mais uma vez, muito obrigado por esse momento aqui participando desse seminário. E que todos os nossos queridos oradores sejam abençoados pelo Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, com todas as igrejas, com todos os líderes, com todos os liderados, com todos os membros. Amém. Muito bem, meus irmãos, ouvimos aí o nosso querido pastor Jeremias Brito sobre se a igreja tem realmente a necessidade de uma nova reforma, que tudo que você ouviu até agora, especialmente nesta palestra, você possa refletir, possa colocar em prática e que sirva para o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento ministerial. E assim juntos vamos contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento, o andamento, a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. Olha, novamente, o nosso convite a você que ainda não está inscrito em nossos canais na internet, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Se inscreva em nossos canais para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas, pois à medida que temos mais inscritos, novos inscritos, esses canais eles acabam entregando melhor e com uma amplitude maior os conteúdos que nós disponibilizamos. E você também é o nosso convidado para conhecer os cursos de teologia que nós oferecemos aqui no Instituto de Teologia Logos. Venha conosco, venha estudar teologia. O nosso conteúdo ele é preparado, idealizado para que você possa realmente aprender com profundidade e que você possa aprender não apenas com profundidade, mas também com equilíbrio, um conteúdo bíblico, um conteúdo cristocêntrico e um conteúdo que de verdade contribui para o seu desenvolvimento espiritual e ministerial. Fica aqui o nosso convite. Deus abençoe. Até logo mais na nossa próxima palestra aqui do Seminário da Reforma Protestante. Deus abençoe.